Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, muito boa tarde. E nós estamos com o entrevistado do dia e hoje nós vamos conversar com o Flávio Teixeira da Costa Júnior. Ele é professor graduado em História e mestrado em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania pela Universidade Federal de Viçosa. E o nosso assunto é sobre festa junina. Vamos saber a origem das festas juninas, todo esse histórico e esse período tão importante, né? E que desperta bastante atenção de todo o povo brasileiro. Professor Flávio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, ouvintes da Rádio 710, boa tarde, internautas. Vamos para esse diálogo aí, né? Falando sobre as origens, tradições e questões relacionadas à história dessa festa tão popular no Brasil e no mundo, podemos dizer assim. Por falar em história, vamos contar um pouquinho da sua história, da sua origem, como é que é? Eu sou natural aqui de Manhuaçu mesmo, formado pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2011 e mestre pela mesma instituição no ano de 2019, no qual eu concluí o meu mestrado em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania. Estudei um viajante francês que esteve no Brasil entre os anos de 1816 e 1822, coletando plantas, fazendo estudos sobre as populações brasileiras, estudos estes que se transformaram em vários livros, né, a respeito dos seus trabalhos aqui, no qual ele percorreu o Sudeste brasileiro, o Sul do Brasil e regiões no Paraguai, na Argentina e no Uruguai também. E realmente é um estudo até curioso, né? Porque remonta a 100 anos, né? 200. Na verdade, né, ele teve aqui... ele voltou para a França próximo à proclamação da independência do Brasil, mas acompanhou tudo, né? Depois que ele volta para a França, ele ainda viveu mais 30 anos e acompanha os acontecimentos do Brasil. Ele se ligou muito, né? Não somente à fauna e à flora brasileira, mas ao país em si, do qual ele dizia nos seus escritos que ele sentia muita saudade, apesar das dificuldades aqui encontradas. E o que representa na sua vida profissional ser professor? É parte da minha identidade. Ou seja, depois de então, né, depois da minha graduação concluída em janeiro de 2011, são 11 anos de trabalho, são 11 anos de batalhas, dificuldades, aprendizados, mas também de muitas conquistas. Existe um provérbio, se eu não me engano, árabe, que nos diz, né, que existem duas mortes. O dia que você morre mesmo e o dia que a última pessoa não se lembra mais de você. Então, eu acho que nesses 11 anos de ensino e aprendizagem, porque eu me considero um professor, mas eu me considero um aprendiz também de muitos dos meus alunos, eu me eternizo um pouco neles, né? E que venham muitos e muitos anos pela frente ainda. E a festa junina, que é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Fale sobre a origem da festa junina, como é que tudo começou, professor? Moreira, uma das teorias, né, a respeito da origem da festa está relacionado ao paganismo, ou seja, que ela teria ali origens pagãs, isso logicamente antes do cristianismo, no qual se celebra o solstício de inverno. Na verdade, o solstício de verão, no dia 24 de junho de todos os anos, você tem na Europa essa mudança de estação, que é celebrada, os povos pagãos eram muito ligados a isso. Com a conversão do Império Romano ao cristianismo, com a difusão do cristianismo pela Europa, inicialmente essa festa ocorrida em junho, ela é combatida com novas ressignificações culturais, novos modelos e até mesmo também, né, uma instituição do aniversário de São João Batista, no dia 24 de junho, essa festa de festa pagã se transforma em festa cristã. Então, no começo, ela tinha uma conotação, a princípio, a partir da questão religiosa, né? Sim, mais sim. voltada para os períodos santos, né? Exatamente. Aí você tem, né, segundo as fontes que eu pesquisei para estar aqui nessa entrevista,
as festas juninas, com esse formato de organização, com esse modelo parecido, não igual ao que nós vivenciamos nos dias de hoje, elas remontam à França do século XII. Tanto que algumas palavras que estão presentes na festa junina têm origem no idioma francês, como a palavra narrier, que vem do francês arrière, que seria de costas, né? Enfim, seria algo relacionado a essa cultura. Além disso, a forma de vestimenta, a organização em pares, também uma festa relacionada às tradições francesas. É muito interessante porque, às vezes, a pessoa vê uma apresentação e não sabe ali toda uma história que tem por trás daquilo ali, não é? Exatamente, né? E, assim, como tantas outras coisas que vieram da Europa, a festa junina também passou por suas transformações culturais no Brasil. Se fala, né, a data certa da chegada da primeira festa aqui no Brasil foi o ano de 1603, trazida aqui pelos jesuítas, e houve ali a incorporação de elementos africanos, elementos indígenas nessa festa. Lembrando que lá em Portugal ela era conhecida como festa joanina, em referência a São João Batista. Mas aqui no Brasil ela se transforma em festa junina, em referência ao próprio São João, ao São Pedro e ao Santo Antônio. Santo Antônio, esse muito conhecido dentro das tradições católicas, né, como o santo casamenteiro. E aí depois também tentam passar a questão da festa julina. Exato. Uma sequência. Exato. Na verdade, né, ali é uma questão da adaptação e da sequência. Como aqui no Brasil ela ficou caracterizado como uma festa do período do inverno, do frio, se estende um pouco mais no tempo para se poder aproveitar as festividades, o encontro, as comidas, as bebidas, as tradições mesmo. Mas originalmente a festa tem aqui no Brasil a conotação desses três santos, no qual fazem referência, tem ali as suas marcas no mês de junho. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com o professor Flávio Teixeira da Costa Júnior e buscando conhecer as origens das festas juninas. Professor, sobre essa comemoração, ela é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. No Nordeste é bem claro, né, a questão, duas cidades disputam o título de maior arraiá do mundo, que é a cidade de Campina Grande, na Paraíba, e a cidade de Caruaru, em Pernambuco, né? Todas as duas festas assim, belíssimas, movimentam a economia da região, movimentam tradições, costumes, organização, enfim, algo que feito com amor pela sociedade e para a sociedade. Outro que merece destaque também, aí já na região norte do Brasil, é o Festival de Parintins, no Amazonas, no estado do Amazonas, que é uma adaptação da festa junina às tradições nortistas. Importante verificar que os educandários, eles buscam resgatar essas festividades, em especial a festa junina, né? Nós tivemos o período da pandemia, né, que trouxe essa restrição, mas sempre os educandários têm essa participação, esse envolvimento, né? Sim, claro. Dentro das escolas que eu trabalho, o mês de junho, isso geralmente no final de junho, início de julho, são muito movimentados relacionados à festa junina. Lá, por exemplo, na escola de Manhumirim, é um evento que movimenta a cidade. Aqui em Manhuaçu, em uma das escolas que eu trabalho também, é um dos maiores eventos externos que a escola realiza, com alunos desde o ensino infantil até o ensino, até o terceiro ano do ensino médio. Então, é uma coisa na qual nós sentimos muita falta nesses 2 anos de pandemia, mas agora, eu creio que este ano já estamos com data marcada, já estamos começando a nos organizar para voltarmos às comemorações como em anos passados. E a definição do estilo musical das festas juninas? Pois é também fruto das tradições regionais. Você tem, né, no Nordeste o famoso baião. Eu estava vendo reportagens a respeito do Luiz Gonzaga, que era célebre nesse tempo de festa junina, está tocando nos maiores arraiais do Nordeste.
Agora, já no Sudeste, você tem uma liberdade cultural maior. Atualmente são incorporados novos gêneros musicais, principalmente nas quadrilhas, nas danças. E o casamento do Jeca, como é que é essa apresentação, como é que foi incorporada aí nessa festividade? É bem curioso. Dentro das fontes que eu pesquisei, elas nos falam que o casamento do Jeca foi uma tradição adotada pelas próprias famílias quando no mês de junho, na Europa, começa a se fazer algum calor, as noivas têm a preferência por se casar ali entre maio a julho, escolhendo, sendo o mês de junho, o mês central. E ali, graças à devoção de Santo Antônio também, você tem ali uma preferência pelo dia do santo. Se eu não me engano, dia 18 de junho. E as fogueiras? As fogueiras ainda remontam às tradições pagãs. Aqui no Brasil, uma nova leitura dessas tradições aproveitam para esquentar questões relacionadas ao frio, né, a regiões mais frias, mas dentro da Europa elas remontam a esse passado pagão. E as danças que são apresentadas, professor? Quadrilhas, etc. Pois é, essas têm origem na França. Faziam parte dos bailes nobres medievais, danças de pares. Com a chegada dessa festividade na Península Ibérica, Portugal e Espanha, isso também passou para os bailes, para os salões, e posteriormente isso, ao chegar ao Brasil, se transformou em festas abertas. Tanto, volto aqui a repetir, algumas expressões usadas, como en arrière, que vem de arrière no francês, estão relacionadas àquelas tradições das festas fechadas entre as famílias nobres. Agora, um outro chamamento muito interessante no período das festas juninas, trata-se das comidas típicas. Sim, essas são muito importantes. No Nordeste, se destaca, né, ali o milho e seus derivados, ou seja, pamonha, curau, bolo de milho, entre outros derivados do milho no Nordeste, coincidem, a safra do milho, né, a colheita do milho, coincide com a festa junina. Então, também as festas juninas no Nordeste fazem parte de um agradecimento das boas colheitas do milho. Dentro dessa incorporação cultural, nós temos também o pé de moleque, típico, né, da produção dos escravos, doce, chamado doce dos escravos, como também algo a ser valorizado, a ser colocado ali dentro das festas, dentro dos arraiais. Outra bebida, né, aí já uma bebida muito consumida dentro da festa, dentro da festa junina, é o quentão, de origem europeia, né, ele também é uma marca dessa festa. E tem uma questão do gengibre, aquela mistura, não é isso? Sim. O gengibre, né, aí salvo engano, que eu posso estar errado, ele tem as suas origens ali na África, próximo à Ásia, mas que já era muito incorporado pela Europa e aqui no continente americano chega também com os portugueses e posteriormente é difundido dentro da festa. Agora, interessante essa questão. Dançar ou não dançar a quadrilha, né? Nós temos aí aquelas pessoas que já têm uma identificação muito grande, né? E outras que às vezes têm uma certa resistência porque não sabem ou não aprenderam, não tiveram oportunidade. E esse ano, igual você lembrou, é o ano que volta, né? Tudo isso, né? De resgatar essas tradições aí depois dessa pandemia. Qual é a dica do professor? Se preparar, ensaios, né? No caso aqui das escolas, elas oferecem muito, mas não deixem de dançar não, porque é um ótimo momento para socialização, depois aqui de 2 anos de pandemia, 2 anos de ensino remoto, de vida remota, digamos assim, a oportunidade de estar junto, ela tem que ser valorizada a cada momento. E vamos recuperar esses 2 anos aí, dançando, nos divertindo, logicamente com todos os cuidados necessários, mas aproveitando a vida no que ela tem de melhor mesmo. Essa questão ainda, aproveitando caracteristicamente da festa junina, as roupas, né? Como é que
essa definição, né? A roupa assim, com remendo, aquelas saias todas rodadas, chapéu. É outra tradição também que tem as suas origens francesas. Lógico, as roupas ali usadas pelos nobres dentro dos salões dos arraiais franceses não se pareciam com os nossos, com as nossas roupas, com os nossos chapéus. Chegando aqui ao Brasil, foi adaptadas as tradições culturais do interior, as tradições culturais da zona rural, e ali essa adaptação fez com que nós vestíssemos, né, nesse tempo de arraial, nesse tempo de quadrilha, esse vestimento de roupas remendadas, de bandeirolas, não apenas a roupa, a vestimenta individual, mas toda uma ornamentação que remonta a tradições presentes na cultura brasileira. Professor, queremos agradecer a sua participação e também os esclarecimentos, porque acredito que hoje foi possível tirar muitas dúvidas, né? Ok. Eu que agradeço pelo convite e qualquer coisa, estamos às ordens. Muito bem, hoje nós trouxemos aqui como nosso convidado o professor Flávio Teixeira da Costa Júnior para falar sobre as origens das festas juninas, né, como é que surgiu, toda essa história, trajetória e, logicamente, que é oportuno para você conhecer um pouco mais, já que estamos no período aí das festas juninas. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, um grande abraço, para você, internauta, aquele abraço, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.